Vamos abrir a palavra, no capítulo 3. Queria muito que você aproveitasse esse tempo para você também fazer uma avaliação, da sua história com Deus, da sua história como igreja, as grandezas do Senhor, as maravilhas. No início de novembro do ano 2000, começava a Igreja Evangélica Discípulos de Jesus. Após um tempo de oração, de jejum e ouvindo o conselho pastoral, nós entendemos o chamado de Deus para esta nova congregação. Proclamando, segundo Crônicas 7,14, nós entendemos que o nosso chamado como igreja era para priorizar a vida de oração, busca de santidade, busca de avivamento e buscando sempre alcançar os perdidos, a salvação daqueles que estavam perto e também orando pelas nações. Foi nesse tempo que o Senhor nos falou sobre o ser discípulo como uma identidade da igreja, buscando imitar ao Senhor Jesus em seu caráter e em sua missão. E também, no início da nossa caminhada, nós vimos que o Senhor estava nos preparando para coisas maiores. Nesse mesmo tempo, ainda no primeiro culto da Discípulos, eu fui alcançado pelo amor e graça do Senhor. E toda a minha história com o Senhor se construiu nesse lugar. E até hoje nós estamos aqui servindo ao Senhor, junto aos irmãos. Em maio de 2003, nós já estávamos no nosso templo novo, um espaço mais amplo, que Deus abriu as portas de uma maneira tão sobrenatural e o Senhor nos guiava a ministrar a palavra sempre com foco na restauração de vidas, restauração de famílias, e a intercessão continuava sendo o nosso chamado principal para ouvir o Senhor e para sempre estar compreendendo os propósitos de Deus para o nosso tempo como igreja da cidade, como igreja do Senhor Jesus para essa geração. Mas foi em novembro de 2009 que o Senhor nos deu a alegria de nos estabelecer no nosso templo próprio, onde hoje é a sede da Igreja Evangélica Discípulos de Jesus. E com o início de uma nova década, em 2011, nós vimos que um novo tempo estava sendo inaugurado. O Senhor nos despertou como igreja a estabelecer as primícias, o nosso encontro na primeira hora do dia, para orarmos ao Senhor, interceder. E nesse tempo de intercessão, o Senhor abriu os nossos ouvidos espirituais, o nosso coração, e nos revelou a grande missão da igreja, que é testemunhar do Evangelho do nosso Senhor Jesus para todas as nações da terra. Nesse tempo, missões deixou de ser apenas um momento de oração ou um culto mensal, mas se tornou parte da nossa identidade como igreja. E a partir daí, o Senhor nos levou a conhecer nações, o sertão nordestino, e Deus começou realmente uma nova história em nossa vida como igreja. Foi em setembro de 2013 que o Senhor abriu as portas para conhecermos o sertão nordestino. E a partir de um tempo de oração que nós tivemos, fizemos,
nós tivemos a oportunidade então de lançar as bases de um trabalho no sertão nordestino, mais especificamente na cidade de Dom Basílio, na Bahia, e foi um tempo muito precioso, um marco realmente para a nossa vida, porque tivemos a oportunidade de conhecer, amar aquela cidade e aí, a partir de então, trabalharmos lá. Precisamos lembrar que o nosso chamado principal é ser discípulo de Jesus, é sempre ter em nosso coração a certeza de que o nosso propósito como igreja é imitar Jesus, é viver como casa de oração para todos os povos, nos preparando como igreja, noiva de Cristo, para a volta do Senhor, cooperando para que o Evangelho do Reino de Deus seja conhecido em todas as nações da terra. Bíblia. Rendição, discipulado, graça, obediência, resiliência, Quebrantamento. gratidão, dependência, Amor. louvor, Cura. libertação, adoração, comunhão, perseverança, intercessão, oração, Missões, fé,